E essa semana Deus me deu uma revelação em visão, e eu fiquei assim impactada de ver aquilo. Ele dava as ordens, eu via as pessoas todas executando a mandado dele. Ele chegava, ele andando até mim. Quando ele chegava aproximando de mim, foi muito claro que Deus mostrou. Ele será reduzido a nada. Olá, você está no canal do Marcos Moreira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A pastora Valdirene Moreira, esta semana, recebeu uma forte revelação que ontem em sua live havia contado a respeito do Nine. A pastora que ficou aí há quase 20 dias já de repouso por conta de uma cirurgia que, graças a Deus, foi um sucesso. E a pastora, mesmo sem estar 100%, ainda um pouco inchada por conta da cirurgia, resolveu abrir a sua live ontem para ministrar uma palavra e contar uma forte visão que o Senhor havia entregado a ela. A pastora viu Nine dando algumas ordens para serem executadas. Em certo momento da visão, a pastora via ele sendo reduzido a nada, sendo totalmente esquecido. Do jeito que está indo a nação brasileira, rapidamente o Nine sairá de cena. Veja o que a pastora falava. Mas antes, eu peço a você que no final desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações que fica aí ao lado, selecionando a opção todas para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos publicados aqui diariamente. Mostrou essa semana, eu tenho orado muito. O Senhor tem me despertado às vezes 2 horas da madrugada, 2h30, às vezes levanto às 4 da manhã e já não durmo mais. E Deus tem me feito lembrar de cada um de vocês na oração. Abro aqui, vejo, né? E intercedo por vocês. Deus colocou um amor, né? Ágape, um amor verdadeiro no meu coração por cada um de vocês. E eu tenho certeza que a recíproca aí é verdadeira, né, gente? Então, assim, temos orado uns pelos outros, o Senhor tem feito grandes coisas. E essa semana, eu acho que eu não pude ficar fixado os meus olhos para não forçar as minhas vistas, ler comentários, ler e-mail, só alguns, um ou outro, para não forçar as minhas vistas, que inflamou bastante meus olhos, eu ainda estou usando antibiótico nos olhos. Então, para não ficar forçando muito os meus olhos, eu acabei ficando longe de qualquer tipo de informação, até para preservar o meu psicológico no momento de cirurgia. Ok. Mas o nosso Deus nunca nos deixa sem falar nada conosco. E essa semana Deus me deu uma revelação em visão, e eu fiquei assim impactada de ver aquilo, porque se não está acontecendo, vai acontecer. Escuta isso. Eu vi lá, na nação brasileira, aqui na nação brasileira, eu vi você chama ele de Nine, Larápio, essas coisas aí. Eu vi, interessante que Deus nunca me mostrou nada com ele. Não, Deus nunca me falou assim claramente acerca dele. Não, eu sempre orei, né, para que o Senhor jogasse toda investida por terra. Isso, é Nine, né? Então, eu nunca fui de orar assim, dizer assim, fixar minha mente nele, porque senão eu perco a minha paz. Eu perco a minha paz. Então, eu nunca fixei minha mente para orar por ele. E nem perdia meu tempo. Né? Não perdia meu tempo. Mas quando foi essa semana, eu querendo falar com vocês na live, segurando um pouquinho para completar pelo menos 20 dias de cirurgia, para falar com vocês, Deus me deu uma revelação em visão com ele. Eu via ele dando algumas ordens, e na medida que ele dava as ordens, ele dava as ordens, eu via as pessoas todas executando a mandado dele. E eu via ele andando assim, andando assado, falando aqui, falando falando ali, falando lá, com algumas pessoas, né, do comando dele lá, né, aqueles que são comprados por ele. E de repente eu fixei meus olhos, o Senhor me fez olhar para ele de uma forma que eu ficava assim querendo saber até onde ele ia, E de repente eu o vi, quando ele chegou perto de mim, ele estava com uma distância como daqui lá na minha porta da rua ali. Ele vinha andando até mim. Quando ele chegava aproximando de mim, ele vinha diminuindo.
ele ia diminuindo. Eu vou explicar para vocês isso aqui, porque foi muito claro que Deus mostrou. Ele estava normalmente dando as ordens para as pessoas que estavam ali. Ele dava as ordens, as pessoas corriam e executavam. Só que na medida que ele vinha chegando de lá e se aproximando para cá, ele vinha diminuindo. E ele diminuía de uma forma tal que quando ele chegava perto de mim, que eu olhava para o chão, era como se fosse uma moeda de 1 centavo. E lá em Portugal fala 1 cêntimo. Era como se ele fosse uma moeda de 1 centavo. Não vou nem falar cêntimo não, porque 1 cêntimo lá em Portugal tem valor. Aqui no Brasil acho que nem existe mais moeda de 1 centavo. Era justamente o que acontecia com ele. A certo determinado ponto, eu via ele dando as suas ordens sendo executadas. Mas chegou um determinado ponto em que ele foi se aproximando e eu olhava para o chão, gente. Eu estou falando para vocês aqui, no fundo do meu coração, porque foi o que Deus me mostrou nesse período que eu estava de repouso, sem poder falar com vocês, e sem poder ficar lendo notícia nem ver nada. Ele chegava assim, ele vinha diminuindo. Quando ele chegou perto de mim, assim, no chão, que eu olhei para o chão, era como uma moeda de 1 centavo. Que eu tinha que chegar perto para ver o valor daquela moeda. E era praticamente a moeda aqui no Brasil de 1 centavo. E aí, Deus me fez entender que agora, a princípio, ele ainda está tendo alguma autoridadezinha. Mas está chegando o momento que eu, no caso, não sou eu. Eu, no caso, não sou eu. Eu represento, como líder espiritual, o anjo da igreja. E eu aqui, a pastora Valdirene, represento esse grupo de rabiscos que tem orado durante todo esse tempo. E sabe o que esse homem vai ser reduzido? A nada. Ele vai ser reduzido a nada. Alguém vai olhar para ele em determinado ponto e vai procurá-lo e não vai achá-lo. Porque ele será reduzido a nada. A nada. E quando o Senhor me revelou isso, o Senhor me fez entender que tudo isso é por causa dos rabiscos. Essas 2 ou 3 azeitonas no ramo da oliveira. Essas 3 ou 4 azeitonas na parte do ramo exterior. São as que estão dentro, em cima, e as que estão lá de fora. Sempre tem alguém na retaguarda e na guarda. Sempre tem alguém. E por causa dessas azeitonas e por causa desses rabiscos, o Senhor vai fazer acontecer os seus sinais. E esse cidadão, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque se ele der lugar, a alma dele conseguir sair desse embaraço, aleluia. Mas nós já vimos que não é interesse dele. Então ele vinha descendo de posição. A posição, gente. Porque quando eu vi ele dando ordens, ele estava numa posição. E as pessoas acatavam a posição dele. Mas, em certo ponto, ele veio diminuindo a nada. A ponto de olhar bem de si e procurar para saber o valor daquela moeda. Então, essa é a revelação que Deus me deu.
Então descanse seu coração, porque pessoas que começam assim, que não descem por conta própria, que não descem do pedestal, que acha superior, que acha que é melhor que os outros, que acha que pode mandar e desmandar, que acha que pode acontecer, fazer aqui, fazer lá, pagar aqui, pagar lá, e achar que vai continuar na mesma posição. Pois deixa eu te dar uma notícia aqui, o nosso Deus vai fazer esse cidadão diminuir. Ele vai perder toda a autoridade que um dia ele achou que tinha. Não tem, mas ele acha que tem, porque ele usa, né? Então acha que tem autoridade. Acha que tem. Nem essa autoridade aqui é dele, nem isso é dele. É do povo. É do povo. Nem isso aqui é dele, é do povo. E isso vai acabar. Isso vai acabar. Ele será reduzido a nada.